Pessoal, seguinte, finalmente eu consegui uma solução aqui pra memória RAM DDR5 que tá extremamente cara. Claro que a DDR4 também subiu de preço, mas a DDR5, cara, aumentou tanto, praticamente inviabilizou a gente de montar configurações DDR5. Mas eu consegui uma solução aqui, e com isso, cara, eu consegui montar um PC Gamer DDR5 que roda tudo gastando pouco. Esse aqui é o PC Gamer DDR5 mais custo-benefício pra você montar agora nesse ano. Então eu vou mostrar aqui pra vocês qual é essa solução, como que eu montei esse PC DDR5 barato, cada peça que eu escolhi. E é claro, depois a gente vai montar aqui peça por peça o PC juntos e testar em vários jogos pra ver realmente o desempenho dessa maravilha, beleza? Vou deixar todos os links aqui das peças que eu citar no vídeo na descrição, em ordem do que eu falo no vídeo aqui pra facilitar pra você, fechou? Então vamos começar aqui. Pra montar esse PC, em relação ao armazenamento, como o SSD NVMe também subiu bastante de preço junto com as memórias, atualmente tá valendo a pena pegar SSD SATA. Ainda assim, é um armazenamento bem rápido, né? Então o Windows vai ficar bem rápido, vai carregar os jogos rápido, né? Assim, não tão rápido como um NVMe, mas ainda assim vai ficar bem bacana de usar no dia a dia e tá compensando comprar porque ele tá relativamente mais barato que o NVMe, tá? Por exemplo, no grupo de ofertas aqui do canal, 128 GB de SSD SATA apareceu por 125, 240 GB por R$202, 512 GB por R$351, 480 GB por 318 e 1 TB por 544, tá? Dá pra pegar o SATA, como eu falei, vai ficar com uma boa velocidade, você vai economizar bastante money aí, depende do seu orçamento aqui, você pode pegar aí no mínimo que eu recomendo, 240 GB, tá? Você não vai ter muito espaço pra colocar os jogos, eventualmente você vai ter que apagar um jogo pra baixar outro, mas pra começar é bom, você não vai gastar tanto. Se você quiser já pegar um que tem um bom armazenamento, vai no de 480 ou 512 GB, que você vai ter um bom armazenamento já. E 1 TB vai ser o mais ideal, mas realmente, cara, tá bem carinho. Eu entendo se o pessoal não quiser comprar aí, né? Se você já quiser pegar um NVMe, que é aquele pequenininho que vai direto na placa-mãe, ele é bem mais rápido. Apareceu recentemente de 256 GB por 147, o de 500 GB por 365 e o de 1 TB por 799 ali, beleza? Esses preços que eu citei aqui são no grupo de ofertas do canal aqui, no Telegram. Pra você entrar, é 100% gratuito, só clicar aqui no primeiro link da descrição. Lá a gente fica postando, cara, as melhores ofertas diariamente aí pra você economizar. Então a gente posta tudo, assim, de PC, periféricos e tudo. E aí pro PC que eu vou montar nesse vídeo chegar no preço que eu vou falar aqui no final, você precisa pegar as peças em promoções, cara, porque se você pega fora de promoção, realmente acaba sendo bem mais caro e aí você realmente gasta dinheiro à toa, tá? Porque no grupo de ofertas a gente posta, cara, todo dia lá as melhores ofertas que estão acontecendo e direto essas peças que eu tô citando aqui estão entrando em ofertas, beleza? Então só entra lá, ficar de olho que a gente posta as ofertas e quando, né, entrar uma peça que eu citei aqui, você pega e monta o PC, fechou? Aqui no meu caso, eu vou usar um SSD de 1 TB que eu tenho aqui, NVMe, porque já tá com Windows instalado, os jogos, então eu acabo usando sempre pra montar os PCs, aí é mais conveniente pra mim. Agora, senhoras e senhores, de placa-mãe, pra essa configuração, você pode usar ali uma placa-mãe A620, a mais baratinha mesmo. Essa MSI A620ME DDR5 é uma ótima opção, ela tem 2 slots de memória RAM, um slot pra SSD NVMe. A placa-mãe assim simples, porém extremamente funcional aqui, vai servir muito bem. Eu vou usar aqui uma B650 que eu tenho, mas enfim, a placa-mãe não vai mudar desempenho, você pode pegar essa mais baratinha aqui. Essa A620 da MSI saiu por 449 recentemente no grupo de ofertas, é um preço simplesmente absurdo de bom aqui, tá? Agora, cara, pra memória RAM aqui, o negócio tá feio ultimamente, tá bem caro. Por exemplo, o DDR5 aqui, ó, 2 pentes de 16 GB apareceram em ofertas, tá? Por 1.954, cara, 2 pentes de 16 GB, 5.600 MHz da Kingston. Tá bem caro e pra piorar um pouco, ultimamente não tá aparecendo pentes de 8 GB DDR5, nem 2 pentes de 8 GB vendidos juntos ali DDR5. Só aparece 16 GB ou 2 pentes de 16 GB, o que encarece bastante, né? Porque se a gente pega 2 pentes de 8 GB aqui pra usar nesse PC, já fica muito bom, com 16 GB de RAM ali, já vai rodar bem muitos jogos, beleza? Pra trabalhos também. Mas como não tá aparecendo, né, 8 GB DDR5, se aparecer, a gente posta no grupo de ofertas, então fica ligado lá. Mas como não tá aparecendo, eu vou dar aqui algumas opções pra você economizar o máximo possível na memória RAM. Primeira opção, você pode comprar 2 pentes de 8 GB DDR5 ali usados no Marketplace do Facebook ou na OLX, vai sair bem mais barato. Ou você pode comprar o adaptador de memória RAM DDR5 de notebook e comprar memória RAM de notebook ali nova ou usada, tá? Que a gente posta também memória RAM de notebook no grupo de ofertas. Então basicamente é o seguinte, cara, eu vou usar esse adaptador aqui pra mostrar pra vocês que funciona. Esse aqui é basicamente o adaptador que vai transformar a memória RAM de notebook, que é a memória SODIMM, pra memória DIMM, que é a memória normal de computador, de desktop no caso. 2 pentes desse adaptador saiu por R$86 no grupo de ofertas ali já com os impostos. Cara, infelizmente, é uma gambiarra que a gente tem que fazer, mas dá pra economizar bastante fazendo, então compensa, tá? E aí, eu comprei esses 2 pentes aqui, lembrando que existem esses pentes também pra DDR4, né? Eu comprei o DDR4 e DDR5, testei, funcionou normal aqui, e nesse PC eu vou usar aqui o DDR5 mais 2 pentes de 8
8 GB DDR5 de 5.600 MHz de notebook que eu comprei usado no Facebook Marketplace por R$500. Sim, saiu 250 conto cada pente de 8 GB aqui, 5.600 MHz, cara. Então, realmente foi um preço muito bom. Se você pesquisar aí no Marketplace, você vai ver que a memória RAM DDR5, ela é mais barata que usada, é mais barata que a de desktop, então compensa fazer isso aqui. No meu caso, fazendo isso de adaptador mais memória RAM de notebook, saiu por R$586 aqui, os dois pentes de 8 GB mais os dois pentes adaptadores ali, beleza? Então é isso que a gente vai usar aqui. E aí eu recomendo você colocar nesse PC, no mínimo, dois pentes de 8 GB, tá? Da DDR5 ali, porque a gente vai usar um processador aqui que usa muito a frequência disponível de memória RAM, e aí você precisa usar dois pentes ali pra ter um bom desempenho nesse PC, tá? E aí o processador que a gente vai usar aqui vai ser o Ryzen 5 8600G, cara, que é um processador assim que tem um desempenho absurdo, vocês vão ver ali nos testes. Cara, é um desempenho muito bom sem placa de vídeo, tá? Ele é um processador que é 6 núcleos, 12 threads, tem um clock de até 5 GHz, tem um TDP de 65 watts e ele tem uma GPU integrada que é a Radeon 760M, cara. É uma GPU que tem um desempenho muito bom, cara, de verdade. Daqui a pouco eu vou mostrar os testes ali pra vocês. O cooler box que vem ali na caixa já consegue resfriar ele, então eu vou usar aqui pra mostrar a temperatura que fica, mas se você já quiser pegar um air cooler um pouco melhor ali, pra trabalhar com ele mais frio e futuramente, se você fizer um upgrade de processador, você já tem um air cooler bom, eu vou recomendar aqui alguns, mas antes, vou falar quanto que tá saindo aqui o 5600G. No grupo de ofertas, ele aparece direto por volta de 820 a 899 reais. Eu consegui pegar ele por 820, então filé. Esse é um exemplo de item que não compensa pegar fora de promoção, porque, cara, ele fica facilmente por 1.300 reais fora de promoção, aí não vale muito a pena, beleza? Agora, pro air cooler, eu recomendo ali você pegar o Boreas E1410, que saiu por 48 reais recentemente ali, cara, um excelente air cooler, vai resfriar muito bem, até processadores muito mais fortes, ou o ZH1400, que saiu por 80 reais. Os dois ali possuem 4 heat pipes, uma fan boa, RGB e tudo mais. Boreas, depende, né, da versão que você pegar, tem a versão RGB e tudo mais, tem a versão com LED azul ou só vermelho, enfim, pega o que você mais gosta, questão de LED, mas ele vai resfriar muito bem, os dois aqui vai resfriar muito bem o processador, fechou? Agora, senhoras e senhores, a gente passa por uma questão muito importante aqui, que é a fonte. Para essa configuração, cara, se você pegar uma fonte de 400 watts, já vai suprir tranquilamente a necessidade de energia desse PC, mas seria altamente recomendado você já comprar pelo menos uma fonte de 500 ou 600 ou 650 watts. Por quê? No futuro, se você fazer um upgrade de placa de vídeo, porque esse PC, realmente, se você fizer um upgrade de placa de vídeo aqui, ele vai dar um FPS absurdo, cara, porque esse processador é muito bom, você não vai precisar trocar a fonte e vai economizar muito dinheiro. Então, recomendo bastante aí, se você puder, pega uma fonte de 500, 600 ou 650 watts. O mais ideal seria 600 ou 650 watts, porque no futuro você pode fazer um upgrade de uma placa de vídeo bem boa e você não vai precisar gastar dinheiro com a fonte, beleza? Fontes boas que apareceram recentemente por preços bons de 500 watts. Ryzen Mode Zeus de 500 watts por R$199 reais, mais frete grátis, uma excelente fonte por um preço muito bom. De 600 watts, apareceu a MS Mag de 600 watts, 80 Plus White, PFC ativo, que são dois selos de qualidade que a fonte precisa ter. A de 500 watts também tem, tá? A Ryzen Mode Zeus aqui. Mas falando da 600 watts aqui, a MS Mag apareceu por 199, também preço excelente. A Game Max de 600 watts, que tem 80 Plus White, PFC ativo, apareceu por R$206 reais, excelente fonte também. Pode pegar qualquer uma dessas que eu tô falando aqui. De 650 watts, a mais custo-benefício, cara, que você pode encontrar hoje é a Ryzen Mode Electra de 650 watts. Ela tem 80 Plus Bronze, PFC ativo e ela é full modular, então dá pra você tirar todos os cabos que você não vai usar, facilitando bastante ali na organização de cabos do PC. Apareceu por R$237 reais. E temos também a Gigabyte, que ela tem 650 watts, 80 Plus Gold e PFC ativo, uma excelente fonte por R$255 reais. Beleza? Agora eu vou recomendar bons gabinetes aqui, custo-benefício pra vocês. Você vê o que você mais achar bonito e pode comprar, e depois eu vou falar qual que eu vou usar aqui. Bom, temos o ACGIC Stratos Mesh por R$64 reais, não vem nenhuma fan. Tem esse Pichau Atom, que vem com uma fan por R$127 reais em 4 vezes sem juros. Tem esse da Raion Aquário, que já vem com 4 fãs ARGB por 254. A versão branca dele, que já vem com 4 fãs também por 249 em 4 vezes sem juros. E o que eu vou usar aqui vai ser o Mancer CV100 Purple Edition, que é um excelente custo-benefício, porque ele já vem com 3 fãs ARGB de fábrica e custa apenas, cara, em ofertas ele aparece por R$158 reais em 2 vezes sem juros, cara. É um preço excelente pra ele, tá? Vou usar ele aqui, que é um gabinetezinho bem bacana que eu gosto. Se você quiser economizar o máximo, cara, dá pra você montar o PC ali sem gabinete. Ele vai sair por volta de R$2.250 reais, que é um preço muito bom pra um PC DDR5, e ainda mais com nessa crise de memória RAM que tá acontecendo. Sim, dá pra você montar o PC sem gabinete ali, tá? Em cima da caixa da placa-mãe, eu até montei pra mostrar como é que fica, e aí você só liga encostando uma chave Phillips ali nos pinos do painel, que ele vai ligar normal. Como você pode ver no vídeo que eu gravei, ele tá funcionando normal. Só, assim, pode juntar um pouco mais de poeira. Então eu recomendo você passar o pincel assim, ó, um pincel de, ó, um pouco mais de frequência ali na placa-mãe, pra não juntar tanta poeira, beleza? Agora, se você for pegar um gabinete, considerando um gabinete de 150 reais, vai ficar por volta de R$2.400 aqui esse PC, que tem um desempenho muito bom, sem placa de vídeo, excelente pra trabalho de jogos. E, cara, no futuro você consegue colocar uma placa de vídeo que esse PC vai ficar absurdamente bom, cara. É incrível essa configuração, tá? Então, vamos montar esse PC e testar agora.
Aí, pessoal, nosso PCzinho DDR5 barato está montado aí, finalizado nesse gabinete Mancer CV100. Comentem aqui o que vocês acharam, se ficou bonito. Eu gosto desse gabinete, eu acho bem bonitinho, porque vem com essas fãs já. Então, a configuração ficou bem clean ali, só o processador, as memórias, tudo preto, tudo bem clean mesmo. Então, é isso, cara. Ficou assim um PC montado. Agora aqui no CPU-Z, a gente pode ver o nosso Ryzen 5 8600G, 65 watts de TDP, com seus 6 núcleos, 12 threads. Aqui na memória, nós temos aqui os 16 GB, né? Beleza, tudo certinho. Placa-mãe aqui. Aqui no GPU-Z, nós temos a placa de vídeo integrada, que é a Radeon 760M, como eu falei. Ela compartilha a memória RAM disponível, né, para usar de VRAM. E aí o PC aqui ele já vai usando, né, conforme precisa nos jogos, como vocês vão ver ali nos testes daqui a pouco. Então tudo certinho aqui. Placa de vídeo aí, processador. Tem os drivers, né, do processador. Já instalei aqui. Tá tudo certinho. Olha lá, status atualizado do Ryzen 5 8600G. Então vamos testar esta maravilha agora. Bom, gente, então vamos começar aqui os testes do nosso PCzinho DDR5 aí, custo-benefício. Comecei aqui no CS2, coloquei ali em Full HD, coloquei os gráficos todos no baixo, FSR em qualidade aqui no começo pra gente ver a maior quantidade de FPS realmente que a gente consegue pegar. Então, né, o gráfico tá todo no baixo, o FSR ali que ajuda um pouquinho também a ficar mais leve. Cara, deu uma média excelente de 100 FPS, 107 FPS, nesse mapa que é Inferno no mata-mata. A Inferno é um pouquinho mais pesada ali que os outros mapas, né, que tipo Mirage e tal. Então, tá com FPS bem bacana e tá no mata-mata com bastante gente. Então, no competitivo ali, com menos players, né, tem 10 no total, vai dar mais FPS. Então, cara, muito bacana o desempenho desse PC. A placa de vídeo integrada ficou usando 100% a todo o tempo praticamente. E o processador ficou por volta de 40% de uso. O processador ali bem tranquilo, bem frio, 66 graus. Então, tá bem aceitável, dá pra usar o Cooler Box de boa aqui, usando ali quase 14 GB de RAM. Então, deu uma média extremamente satisfatória. Depois, eu tirei o FSR ali, coloquei em desativado, que o jogo ficou um pouco mais nítido, né? E aí, a média foi pra 91 FPS. Ainda assim, um FPS extremamente bom de média. E, cara, não dá nenhum stuttering, nem nada, porque é uma plataforma mais recente, memória RAM mais rápida, então acaba tendo uma velocidade melhor que o DDR4 e tal, então não dá stuttering, nem um travamento, nem nada, cara. Roda muito liso, mesmo com a placa de vídeo integrada. Isso é muito bacana. Depois, eu quis colocar o jogo ali tudo no alto, pra gente ver, né, assim, se daria ainda assim um bom FPS. Então eu coloquei no alto ali, só não deixei o MSA ativado, eu desativei ele, e FSR também tava desativado. E, cara, deu uma média ainda assim muito satisfatória de 77, 75 FPS ali, bem bacana. Em alguns momentos cai um pouco, né, pra 60 e tal, depende do lugar que eu tô trocando tiro e tal. Mas, cara, tem um poder bacana esse PC aqui, né, com a placa de vídeo integrada desse 8600G aqui, bem bacana, tem um desempenho bem bom aqui no CS2, maravilha. Agora passando pro Red Dead 2, eu testei em Full HD, coloquei a qualidade ali no texturas alto, algumas coisas no médio e outras coisas no baixo. Tá uma qualidade assim bem baixa, porque tá sem placa de vídeo, mas, cara, deu um FPS assim que dá pra jogar, dá pra zerar tranquilo esse jogo. Rodou ali por volta de 42 FPS de média, não tava feio, nem um pouco feio aqui o jogo. Inclusive, em consoles roda 30 FPS, aqui rodou 40, então dá pra você zerar tranquilo, dá pra jogar de boa. Não tá travando, nem stutterings, nem nada. Então, no Red Dead 2 também dá pra jogar de boa. Claro, aqui ficou usando 100% da placa integrada, utilizou quase 15 GB de RAM, porque a RAM ali também vai um pouquinho pra placa de vídeo integrada. Então, por isso que é muito importante nesse PC você ter 16 GB de RAM pelo menos, e em Dual Channel, porque esses processadores aqui com final G da AMD, eles acabam utilizando bastante ali da frequência da memória RAM. Então, quando você coloca 2 pentes, aí, né, multiplica ali do que se você colocar só um pente. Então, por isso que é muito importante colocar 2 pentes pra usar a placa de vídeo integrada, tá? Vai dar um desempenho bem melhor do que quando você coloca só um pente. Passando agora pro Fortnite, testei em Full HD, coloquei o DirectX ali no modo desempenho, com os gráficos no baixo, coloquei a distância de visão no médio, e é realmente o gráfico ali mais baixo, pra gente ver a maior quantidade de FPS que a gente consegue pegar. Cara, ficou um FPS muito bacana, de 130, 140 de média. Cara, muito bom, sem stuttering, sem travamentos. Dá pra jogar, assim, realmente tranquilo aqui, com FPS bom esse jogo. Lógico, tá no modo desempenho. Mas, cara, pra uma placa de vídeo integrada, tá muito bom mesmo. Rodou bem liso ali. A placa de vídeo ficou praticamente 100% todo o tempo. Aqui ele esquentou um pouco mais o processador, ficou por volta de 75 graus. Ainda assim, é uma temperatura bem aceitável, né? Óbvio. Aí, só não seria muito recomendado utilizar acima de 80 graus ali. Mas, se você quiser trabalhar com processador um pouco mais frio, como eu recomendei, pode pegar aquele Boreas 410 ou os ZH1400 que vão deixar esse processador bem mais frio. Maravilha? Cara, rodou muito bem o Fortnite aqui. Agora, passando pro GTA V Enhanced, eu testei em Full HD, coloquei FSR em qualidade, coloquei os gráficos no alto, tinha algumas coisas no muito alto, tava um gráfico bem bonito e ficou a 58 FPS de média. Cara, é um FPS realmente, assim, impressionante pra uma placa de vídeo integrada, sabe? Essa placa de vídeo integrada desse processador realmente tem um poder muito bacana, cara. Dá um FPS bom, assim, e realmente acaba impressionando por ser só um processador isso aqui, cara. Ele tem um desempenho
desempenho de uma placa de vídeo, entendeu? Uma placa de vídeo dedicada, mas é integrada ali, então é muito bacana isso aqui. Usou ali quase 15 GB de RAM e ficou muito liso, sem nenhum stuttering, nenhum travamento, tudo rodando maravilhosamente bem aqui, a quase 60 FPS de média, né? Bem liso, bem bacana. Depois eu ativei ali a geração de quadros pra ver se aumentava muito o FPS, acabou fazendo uma boa diferença, foi pra 76 FPS de média. Acaba dando um pouquinho mais de delay, né? Por causa da geração de quadros ali, fica um pouquinho de delay e tal. Vai ter gente que não vai se incomodar, então quis testar aqui pra ver e aí aumentou consideravelmente ali o FPS, beleza? Agora passando pro Valorant, eu testei primeiro tudo no baixo, em Full HD, pra gente ver a maior quantidade de FPS que dava pra pegar aqui, que foi por volta de 230, 240 FPS de média no Valorant, muito bom. A placa de vídeo integrada não utilizou 100% ali, ficou por volta de 70% de uso, né? Lógico que se você colocar uma placa de vídeo dedicada, o processador fica mais folgado, vai dar mais FPS aqui, tá? Não é que realmente deu gargalo de processador. Provavelmente uma placa de vídeo dedicada vai dar bem mais desempenho que isso aqui, porque esse processador realmente tem um clock muito bom, litografia boa e tudo mais. Mas deu um FPS muito bom aqui, uma média muito boa. O processador ficou mais frio, porque não utilizou tanto, ficou 66 graus ali, bem tranquilo. Uma média muito excelente de FPS aqui, bem liso, sem stuttering, sem nada. Depois eu coloquei o jogo tudo no alto pra ver como que se sai aqui. Então tava tudo no alto ali, em Full HD ainda, e passou a dar uma média de 140, 150 FPS. Cara, excelente, né, pra um processador com placa de vídeo integrada, cara. Você tá doido, muito bom. Usou ali quase 12 GB de RAM, e agora sim a placa de vídeo integrada foi pro seu 100% de uso. Aí o processador ficou praticamente na mesma temperatura, de 66, 67 graus. Então bem tranquilo, rodou bem aqui, não esquentou. Cara, uma maravilha esse PC aqui do DDR5. E assim, realmente o que fez valer muito a pena foi eu conseguir ter comprado a memória RAM DDR5 ali de notebook por 500 pila, né, 2 pens de 8 GB, e o adaptador de memória RAM de notebook pra desktop. E cara, fez com que a memória RAM ali de DDR5, que tá muito cara, saísse por R$586, ali 2 pens de 8 GB, que eu pagaria no mínimo R$1.200, R$1.300 aí se eu fosse comprar o novo, né? Então por isso que eu recomendo fazer essa gambiarra aí, entre aspas, pra gente poder, cara, jogar seus jogos, montar uma configuraçãozinha boa sem gastar tanto, maravilha? Comenta a garrafa de água aqui pra mim, cara, faz toda a diferença. Deixa o gostei nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela agora pra você continuar assistindo o canal. Escolha algum desses 2 vídeos, porque provavelmente você vai gostar de algum, beleza? Então a gente se vê lá, valeu e falou!